Olá, é sempre uma alegria receber você no nosso programa. Esse programa que fazemos juntos, porque você também traz as suas dúvidas que são respondidas. E é uma alegria receber o nosso amigo Marcelo, Marcelo Garcia Collin. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Paulo, obrigado. Oi, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, seja na internet, na TV, no rádio, onde quer que você esteja, fique conosco. O Marcelo é médico e está conosco aqui conversando várias vezes sobre vários assuntos. Mas na última vez que nós estivemos juntos, Marcelo, eu lembro que nós conversamos sobre as emoções. Há uma diferença, Marcelo, entre emoção e sentimento? Olha, a gente vai encontrar muitas definições, né, que trazem, alguns dizem que é sinônimo, mas para nossa reflexão aqui, a gente chamou de emoções aquilo que eram reações a acontecimentos, né? Então eu tinha um pensamento, uma maneira de interpretar um acontecimento e aquilo se vestia de uma emoção. É como se a emoção desse colorido ao preto e branco daquele meu pensamento. Então a gente falou bastante sobre as emoções, as pessoas podem buscar lá no nosso histórico e vão encontrar Falamos sobre a raiva. Nós trouxemos a hipótese que tem três emoções de um polo mais destrutivo, negativo, né? A raiva, o medo e a tristeza, né? E a gente falou, sentimento, emoção, sentimento. Então, como é que eu queria distinguir essas duas coisas? As emoções são reações agudas. As emoções eu sinto do impacto, elas me tomam a partir daquele momento. Elas têm a ver com uma coisa que é uma resposta programada, né? Uma resposta que foi aprendida em algum momento, mas ela é dada de uma maneira automática naquele momento. Agora, você fala de qualquer uma dessas emoções, seja o medo, a tristeza ou a raiva, a gente pode pensar aquelas pessoas que são cronicamente medrosas, cronicamente tristes. Não é que eu fiquei triste porque aconteceu um problema aqui na minha vida, né? Fui demitido, perdi uma gestação, descobri uma doença. Não, eu já vinha muito triste, esse entristecimento crônico. Deixa de ser pontual para ter essa elasticidade de É um tempo. tom na vida da pessoa, né? Um colorido, parece que é uma cor que já vem colorindo todos aqueles acontecimentos. Então tem pessoas que diante de um mesmo acontecimento, vamos pensar aí, perdeu um bebê. É um casal que estava lá tentando e perdeu um bebê. Algumas pessoas vão encarar isso como, é um obstáculo. Aconteceu, eles vão ficar tristes por isso, mas é uma tristeza que vai durar pouco e logo eles vão seguir adiante. Alguns vão interpretar isso, meu Deus, mas olha, eu queria tanto e Deus está contra mim, o mundo está contra mim, alguma coisa está contra mim, é um espírito, é uma coisa, e vão ter várias construções e vão ficar tristes. Mas é porque, assim, eles já vinham com um tom de tristeza que só se agravou diante daquele evento. Sim. Mesmo que fosse outros eventos, provavelmente ia gerar isso aí. Então, eu vou chamar esse sentimento de melancolia. Melancolia é aquele sentimento crônico que as pessoas têm de que as coisas não estão bem. Então, lembra que a gente trabalhou a tristeza, né, com o sentimento de uma perda. Então, a pessoa assim nem sabe direito o que perdeu, ela tem uma sensação específica de perdeu, ela é melancólica. Assim como dentro daqueles que ficam com raiva, mas tem pessoa que fica com raiva por qualquer coisa, e raiva até sem motivo. Então, eu vou chamar esse sentimento de cólera. É quase que, nesse exemplo que você deu da tristeza, é quase como que aquela emoção e acaba perdurando por mais tempo. É isso, Marcelo? Nós vamos querer entender de onde vem esse sentimento. Uma das coisas que traz esse sentimento é eu experimentar essa emoção repetidamente. E ali gravando, mas não é só isso. Tá? Então o colérico, alguns falam, né, de temperamento fleumático ou melancólico, temperamento sanguíneo ou colérico, né? Que é aquele que parece que tudo é irritado, tudo ele traz para raiva, para irritação, para uma destrutividade assim, né? Que é bem adrenérgica, assim, tem muita adrenalina. E o medroso, aquele que não é que eu tenho medo disso ou fiquei com medo por causa de uma ameaça X, ele é medroso cronicamente. Então nós vamos chamar isso de covardia. Covardia. Eu acho que hoje a gente podia explorar um pouquinho mais a ideia da covardia e oportunamente a gente explora os outros sentimentos aí da melancolia e da cólera, né? Eu acho que podíamos começar por qualquer um deles, mas eu sugiro a gente começar pela covardia. Ok. Então me explique, Marcelo, o que é covardia? Veja, tem algumas pessoas que parece que trazem isso dentro delas, né? Tudo parece muito assustador.
Aquelas pessoas que quando pensam em fazer qualquer coisa nova, elas fazem as 1010 coisas que podem dar errado. Em primeiro lugar, né? A pessoa precisa de 1 milhão de motivos para fazer e só um motivo para não fazer. Né? Se tiver uma coisa que possa acontecer, ela vai optar, então, eu não quero fazer. Parece que isso vem imprintado nela, né? Vem cravado, vem gravado, vem tatuado nela de alguma maneira. Então, veja, então isso é uma coisa que está num outro nível, ele não está no nível das reações, do corpo, das emoções superficiais. Isso já está lá no espírito e a pessoa vai tender a interpretar cada pequena ameaça da vida com muito mais medo do que precisava ter. A minha hipótese é que isso não acontece por acaso e isso não se deve à nossa genética, ao nosso corpo. Eu acho que as pessoas podem ter uma hiperreatividade que tem a ver com o corpo, mas essa coisa temperamental que vem junto com ela, isso vem do espírito, vem da experiência espiritual, vem de como o espírito absorveu todos esses acontecimentos de pensamentos e emoções que vieram acontecendo nessa vida e nas vidas anteriores que a gente teve. Então eu posso trazer de outra vida essa covardia interior? Isso, me parece que esse temperamento ele já traz bases de outros momentos anteriores. Marcelo, eu gostei de falar novamente com você sobre esse sentimento covardia, mas eu quero que você explore mais isso. Só que estão nos chamando para o intervalo, Marcelo. Logo voltamos. Fique conosco. Que bom que você permaneceu junto conosco. Nós estamos aqui conversando com o Marcelo a respeito desse tema chamado covardia. Marcelo, você estava falando a respeito da covardia e você disse que isso estava muito ligado, ou poderia estar muito ligado ao espírito, até mesmo através das vidas sucessivas. Uhum. Isso está presente no indivíduo e ele vai permanecer com isso? Veja, esses sentimentos, a meu ver, podem vir de duas maneiras se estabelecer em nós. Uma é pela repetição de uma emoção. Então vamos pensar lá uma criança que tenha sido submetida ao medo, à emoção do medo, N vezes durante a infância. Tudo o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vai te levar, no escuro vai vir um monstro, e aquilo é reforçado, 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 reforçado N vezes. Essa emoção do medo, ela vai se tornando uma coisa que faz parte da personalidade da pessoa. Os pais podem tornar uma criança covarde. Isso, eles podem induzir, né, por utilizarem muito do medo, né? E veja que tem pais e mães que podem cometer, eu acho que é um erro crasso de educação, que é colocar na cabeça da criança medos do tipo assim: se você continuar fazendo isso, eu não vou te amar mais. Se você continuar fazendo isso, eu vou te abandonar, eu vou te dar para uma outra família. Esse tipo de ameaça, que às vezes é dito no momento de raiva, no momento de destempero do pai, a criança pode absorver aquilo, isso se tornar uma pulsão, um compulsor dela. Meu Deus, eu preciso agradar o tempo todo sob medo de que o meu universo vai desaparecer, vai ser destroçado, destruído. E daí eu posso ficar, a partir daí, com esse temperamento medroso, né? Eu lembro que quando você falou a respeito do medo, que ele pode ser criado ilusões a partir de objetos. E eu lembro de você ter dado o exemplo da arma, né? Que ela gera uma insegurança. É algo semelhante a isso, Porque ela vai absorver e construir algo em torno daquilo. Então, é claro, não é uma vez que você fala que vai... Sim. Mas a repetição daquilo vai juntando de algum modo. Então, é claro que um pai pode reconhecer e chegar: olha, o pai falou, mas o pai estava com a cabeça quente naquele momento, desculpa, não tem nada a ver, isso nunca vai acontecer. Daí você vai tentar contornar, porque quando você joga aquilo, você planta uma semente. E aquela semente, dependendo de como já é o solo interno e como você vai regando ela com o passar do tempo, ela pode florescer e daí se tornar um temperamento. Então a gente pode pensar nesse temperamento covarde, medroso,
ligado a esses medos que vão sendo incutidos desde a infância na criança. Mas tem algumas crianças que, apesar de não serem expostas a esse tipo de ameaça, também trazem um temperamento medroso. Daí você fala assim, não, bom, se não é dessa encarnação, logo, tenho que pensar que tem a ver com o passado, do que ela traz. Então, se a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5º, quando fala das aflições, ele diz assim, que as aflições podem ter origem nessa vida ou nas vidas passadas. Você ser um covarde é uma aflição, ser covarde. É um tipo de aflição que a gente tem. Eu tenho um temperamento covarde. Mas, comumente, vai ter a ver com essa vida, como são as aflições no geral. Mas, em alguns casos, tem a ver com a vida anterior. E como é que eu posso entender? Essa ilusão que eu crio em torno do medo tende a se dissipar. Quando eu desencarno e sigo adiante, daí ela não fica mais comigo. De onde vem, então, esse temperamento covarde? Vem de quem andou abusando do outro lado. Quando a gente é muito inconsequente na nossa vida, quando a gente não tem um mínimo de ponderação, a gente toma decisões que podem levar a gente a grandes arrependimentos. Então, pensando numa encarnação onde a pessoa fez o que lhe deu na telha, não mediu as consequências dos atos que fez, plantou o que quis, e lá na frente vai se dar conta da colheita que vai ter que fazer, pode levar ele a uma mudança de perspectiva radical. Ele dizer, nossa, eu não posso sair por aí fazendo qualquer coisa, porque as consequências de eu ser insensato podem ser pesadas para os outros e para mim também. Então ele vem com essa personalidade reticente, tem medo de se aventurar, não quer entrar em nada, e daí ele não consegue tomar decisões, ele não consegue assumir responsabilidades. Então você vê que é um covarde, diferente daquele medroso, assim, mas que também fala de um temperamento covarde, uma pessoa que não quer tomar a decisão porque ele traz já das experiências anteriores que tomar decisão é uma coisa que pode trazer graves consequências. Então é outro tipo de temperamento covarde. Então, eu já compreendi esse sentimento que arrasta muitas vezes as pessoas. Mas, Marcelo, eu vou ficar para sempre covarde? E se a gente pensar que vem de outras vidas ainda, eu vou levar para outras vidas? Como é que fica essa questão, Marcelo? Perfeitamente. Então, a gente deve buscar uma terapia libertadora para isso, né? E o Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido, de diversos modos. Primeiro, nos dando a realidade da vida. O Espiritismo nos dá uma impressão mais concreta e real de como funciona o mundo. Por que a gente está aqui? Quais são as reais consequências? Quais são as consequências que devem ser temidas por nós? E quais são os riscos que a gente deve abraçar? Né? Então, puxa, essa experiência vale a pena fazer porque eu estou fazendo com esse objetivo. E mesmo que ela dê errado materialmente, espiritualmente eu fiz o que a minha consciência pediu. Às vezes a gente é medroso por medo de perdas materiais. Esse é o medo que a gente tem que aprender a superar. Medo de riscos que são materiais. Agora, os riscos que são espirituais, a gente deve tomar eles por prudência. Então eu não posso me omitir numa determinada situação, por exemplo lá, sob o risco de eu depois me arrepender dessa minha omissão. Então, apesar de eu ter um pouco de medo de me posicionar, eu preciso me posicionar. Então, o Espiritismo nos dando uma visão correta a respeito do que é o mundo material e do que é o mundo espiritual, vai nos convidar a assumir a postura de responsabilidade e confiança dos momentos em que eu realmente preciso assumir essa minha postura de responsabilidade e confiança. Então eu posso ir trabalhando os meus medos, olhando se os meus medos materiais têm fundamento, e trabalhando esse meu temor de tomar decisões, dizendo assim, não, mas eu estou tomando as decisões que são de fato corretas. Então, seja de um lado, seja do outro, uma reflexão mais amadurecida, tomando em consideração a minha natureza espiritual e o que eu devo de fato fazer para aproveitar a vida, o que é aproveitar a vida, vai me permitir ter diretrizes de coragem mais adequada. Coragem para fazer o que de fato é certo. Coragem para tomar as decisões que são muito importantes e que vão mudar o meu caminhar espiritual. Se eu paro para pensar um pouco, eu vou conseguindo aos poucos separar o trigo do joio e ter uma conduta vigorosa e muito mais corajosa, mas pelos motivos certos. Realmente, o Espiritismo é uma terapia libertadora, utilizando as suas palavras, Marcelo. E que bom que você pode vir nos esclarecer
a respeito desses sentimentos que muitas vezes visitam o nosso coração. Muito obrigado, Marcelo, por você ter compartilhado as suas experiências conosco. E a você que esteve conosco até agora, permaneça junto a nós, porque o programa continua. Fique conosco.